Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Bem-vindo à continuação do estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho de João. Um embaixador pode visitar outro país e ficar lá como um cidadão comum durante semanas até que ele apresente suas credenciais, e só então será recebido com toda a pompa de embaixador. A vida de um embaixador deve ser uma experiência e tanto. Podemos comparar esta analogia com o que aconteceu no Domingo de Palmas. Jesus foi o embaixador do Deus Pai em um país estrangeiro. Ele estava no mundo, deixou o céu para vir para cá. E ficou aqui algum tempo operando maravilhas. Neste relato do capítulo 12, ele se apresentou ao mundo como embaixador de Deus. Jesus não fez isso em Roma. Ele não foi se apresentar na capital do mundo daquela época. Ele não foi para as cidades do pecado, como Corinto e Éfeso. Ele foi para a capital espiritual do mundo, onde estavam o povo de Deus e os líderes do povo de Deus. Mas acontece que o povo de Deus não era como deveria ser, nem os seus líderes. Mesmo assim, Jesus foi para lá. Acho que Jesus fez isso porque, mesmo sabendo que o povo de Deus não vivia como deveria viver, era um gigante adormecido. E para Deus operar, ele precisava despertar este gigante adormecido. Podemos fazer uma aplicação disto para a igreja dos nossos dias. Podemos dizer que hoje, de várias maneiras, a igreja está adormecida. Ela é um gigante adormecido. E se ela for despertada, se a igreja se conscientizasse do que é e do porquê está no mundo, do porquê foi salvo por Jesus Cristo, o gigante voltaria à atividade. É fácil perder a paciência com o povo de Deus ou com a igreja, ignorando-a e achando que Deus não fará mais nada através dela. Mas observe o que Jesus fez tentando despertar este gigante adormecido. Observe como ele apelou para o povo de Deus. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque Paulo seguia sempre o mesmo padrão e toda vez que chegava em uma cidade ia a uma sinagoga? Por que ele sempre ia para a sinagoga tentar despertar o gigante? É claro que ele também ministrava em mercados, nas ruas e praças públicas, mas sempre ia para a sinagoga. Primeiro para o judeu, depois para o grego, Paulo costumava dizer. Por que o judeu primeiro? Porque o povo de Deus era e ainda é um gigante adormecido. Sempre que leio a história do Domingo de Palmas, como Jesus entrou na cidade montado num jumentinho, e como o povo jogou folhas e palmeiras no chão para que ele pudesse passar, e como gritava, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Lembro-me do comentário que ouvi de um pastor. Ele disse, imaginem aquele jumentinho carregando Jesus pelas ruas de Jerusalém, enquanto o povo fazia maior festa. Talvez ele tenha pensado, puxa, tudo isso para mim? Existe uma certa ironia nisto. Jesus montado em um jumentinho entrando em Jerusalém e toda aquela aclamação. É lógico que não era para o jumentinho, era para quem estava montado no jumento. Uma vez depois de pregar em um café da manhã para homens de negócio, as pessoas começaram a mostrar apreciação pela pregação que eu tinha feito. Eu tinha acabado de ler esta ilustração sobre o jumento. E aí peguei o microfone e disse, se hoje Jesus falou ao seu coração através desse café da manhã, por favor, agradeça ao Senhor, e não a este jumento aqui. Acho que esta é a perspectiva que devemos ter deste evento. Mas é claro, é importante destacar que este foi um evento profético. Ele já havia sido citado em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que seria assim, que o rei viria. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém,
Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O profeta Malaquias profetizou que ele viria de repente. E esta palavra quer dizer sem que ninguém espere. Os judeus tinham as suas próprias ideias preconcebidas sobre como o Messias viria. Mesmo hoje, quando converso com judeus, observo que eles ainda têm a ideia sobre a vinda do Messias, de que ele consertaria tudo que estava errado, que haveria grande paz e uma utopia, e a ideia paradisíaca do reino. Creio que os judeus daquele tempo erraram ao ignorar a existência do chamado parêntese cinza. Jesus virá em duas fases. Na sua primeira vinda, ele veio como um servo sofredor, para morrer na cruz pelos pecados do mundo. E foi exatamente isto que ele fez. Mas ele também disse que voltaria. O Velho Testamento possui várias profecias sobre as duas vindas do Messias no mesmo versículo. Quando Jesus iniciou seu ministério público, ele foi até a sinagoga e pediu o livro ou o rolo de Isaías. Foi nesta ocasião que Jesus leu o capítulo 61 de Isaías, o chamado Manifesto do Nazareno. Foi naquele momento que Jesus deu início ao seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus leu até aí, e então devolveu o livro ao rabino. Mas o texto original de Isaías tem um detalhe a mais. O dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu isto. E lá, naquela pequena sinagoga da sua cidade natal, Jesus disse: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus poderia ter dito que tinha se cumprido até aquela parte, a parte referente ao dia da vingança do nosso Deus. Ainda não tinha chegado a essa parte. Mas as profecias messiânicas do Velho Testamento são assim. É claro que os judeus não entendiam isto e acho que até hoje eles não entendem. O fato é que Jesus realmente veio sem que ninguém esperasse. Ele veio montado num jumento. Ele não veio como um conquistador, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O livro do Apocalipse conta que um dia ele virá sobre um cavalo branco como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e reinará para sempre, pois o seu reino jamais terá fim. E aí ele vai consertar o que está errado. Isto só acontecerá até a segunda vinda de Jesus, de acordo com as Escrituras. Mas vamos voltar ao Domingo de Palmas. A seguir temos outro comentário sobre o povo impactado pela ressurreição de Lázaro. Eles continuaram a espalhar a notícia. Muitos souberam dos milagres e sinais de Jesus e foram ao seu encontro. E mais uma vez apareceu a palavra sinais. O propósito do livro de João foi relatar os sinais que Jesus operou, as evidências miraculosas de que ele é o Filho de Deus. João queria registrar todos esses sinais para nos convencer de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Quando os fariseus viram a multidão atrás de Jesus, comentaram: Olhem como o mundo todo vai atrás dele. E logo a seguir lemos sobre alguns gregos no meio desta multidão que subiram para Jerusalém a fim de participar da festa e adorar. Eles procuraram Filipe de Betsaida da Galileia com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Eu pastoreei uma igreja durante 23 anos e os líderes dela colocaram uma pequena placa do lado interno do púlpito. Assim todo pregador lia as seguintes palavras: Gostaríamos de ver Jesus. Aqueles líderes queriam que o pregador focalizasse sua pregação em Jesus e não em questões sociológicas, nem nas últimas notícias, nem em análises ou tratados psicológicos. Eles queriam ver Jesus. Só isso. Acho que o Evangelho de João é o livro da Bíblia que melhor mostra Jesus. Isto não quer dizer que, só porque estamos estudando este Evangelho, as pessoas verão a Jesus automaticamente. Elas precisam crer no que está escrito nele. Você precisa ter a sua própria visão de Jesus através do Evangelho de João. Procure vislumbrar os retratos de Jesus expostos nesta galeria de arte espiritual. É isto que as pessoas querem ver.
É isto que elas querem ouvir quando pregamos o Evangelho. O apóstolo Paulo disse aos irmãos de Roma que iria visitá-los e falou: sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Era isto que aqueles gregos queriam e que os líderes da minha antiga igreja tinham em mente quando colocaram aquela placa na parte interna do púlpito. Este foi um ponto importante do capítulo 12. Assim que Jesus ficou sabendo que os gregos o estavam procurando, reparem que até agora tudo envolvia apenas judeus, os líderes religiosos disseram que o mundo inteiro estava vindo atrás dele. Este era exatamente o objetivo de Deus ao enviar Jesus Cristo ao mundo, porque Deus amou o mundo inteiro, e não apenas Jerusalém. Ele amou o mundo inteiro e por isso mandou seu Filho. Primeiro, ele veio para os judeus, é claro, mas também para o grego. Os últimos 3 versículos falam do ministério público de Jesus e mostram a sua visão mundial. Nos versículos 23 e 24 do capítulo 12, lemos uma das passagens mais importantes desse evangelho. Várias vezes nesse evangelho lemos a frase: a sua hora ainda não havia chegado. Mas agora, no versículo 23, preste atenção no que Jesus disse. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz. O seu ministério público de ensino, cura, pregação e chamado de discípulos estava no fim. Porque Jesus estava indo para a cruz. Estava chegando a hora. Chegou a hora. Leia o capítulo 12 e observe que estamos chegando exatamente na razão da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. E qual era a razão da vinda de Jesus Cristo a este mundo? Exatamente o seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus ir para a cruz, doar-se completamente pela humanidade. E todos aqueles que desejam uma nova vida, todos aqueles que desejam uma verdadeira liberdade em Cristo, precisam crer. Se crerem, serão perdoados, porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário foi exatamente para isso, para perdoar todos os pecados, para dar nova vida, para libertar. Aí se cumpre exatamente todo o manifesto do Senhor Jesus. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, temos livre acesso ao nosso Deus. Nós vamos continuar no próximo programa. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.